Então eu vou ler algumas citações que eu sei que vocês vão considerar interessantíssimas. Por exemplo, eu fui pesquisar e tirei Leis de Manu, do livro sagrado da Índia. Tem um capítulo em relação à mulher. Abre aspas, eu copio só a citação. Na Lei de Manu. Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve sempre reverenciá-lo como a um Deus. Durante a infância, deve depender do seu pai. Ao se casar, de seu marido. Se não se casar, continuará dependendo do pai ou dos irmãos. Se o marido morrer, dependerá dos filhos. Se não estiver ou não possuir nenhuma figura masculina, dependerá sempre do seu soberano. Uma mulher nunca deve ou pode governar a si própria ou comandar o seu destino. Aí eu li também e anotei a citação do Código de Hammurabi, não é, na Constituição Nacional da Babilônia, decretada pelo rei Hammurabi, aproximadamente século 18 a 17 antes de Cristo. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la diretamente à escravidão. Esta escravidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido e durante o período pelo qual ele considere lícito a ele, marido, ceder, inclusive, a mulher sexualmente para o seu credor, podendo ele, nesse período, contrair novo matrimônio. Código de Hammurabi. Zaratustra, filósofo persa, aproximadamente século 7 a.C., então 700 anos. A mulher deve amar ao homem como a um Deus, e toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés de seu marido e de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça agora? Péricles, político democrata ateniense, responsável pela chamada democracia na Grécia, século V antes de Cristo. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos e não têm, portanto, cidadania. Confúcio, filósofo chinês. A mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Deve ser sempre mantida sob a fiscalização do homem. Aristóteles, século IV antes de Cristo, 400 anos. A natureza só faz mulheres porque não conseguiu fazer apenas homens. A mulher, portanto, um ser inferior. Continuando Aristóteles na sua obra A Política. A mulher é um ser desprovido de alma, razão pela qual impossibilitada da condição do pensar. A inteligência é uma virtude transmitida via sanguínea e a mulher perde essa condição todo mês em fluxos mensais sanguíneos, que era a menstruação. São Paulo, apóstolo que não conviveu com Jesus, mas foi o propagador da doutrina cristã, no 67 aproximadamente, depois de Cristo. Escreveu São Paulo nas suas epístolas, aqui eu estou pontuando a epístola aos Efésios, que as mulheres estejam sempre caladas, sobretudo nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se querem ser instruídas, interroguem em casa seus maridos. Assim como deve a igreja obediência a Deus, deve a mulher obediência a seu marido, deve o servo obediência ao seu amo e senhor. Aqui não daria tempo, mas eu posso fazer uma pequena pontuação. Vocês poderiam ver na obra do grande, ele foi um grande economista, afinal de contas, Max Weber. Tem um livro que é chamado Marco, não é, do capitalismo. Ele escreveu A Ética do Protestantismo e o Capitalismo. E nesse livro ele tem um capítulo sobre São Paulo, ou Paulo de Tarso. E Max Weber diz, inclusive, uma coisa muito corajosa, que ele ressalta a importância de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso conseguiu fazer com que a doutrina cristã sobrevivesse, mas ele diz nesta obra, e foi com ele que eu fui aprender, por que os países ricos são protestantes? Olha aí, vocês são juízes do trabalho, procuradores do trabalho, estudantes de direito, deveriam dar uma olhadinha em Max Weber, isso é interessantíssimo para o direito do trabalho. Ele vai dizer que a diferença dos países ricos para os chamados pobres periféricos é que os países ricos passaram pelo protestantismo porque o eixo do protestantismo era o trabalho. O homem bem visto aos olhos de Deus
Era o homem que trabalhava e que podia, inclusive, ganhar dinheiro e ser rico. E ser rico, escreveu Weber, para o protestantismo nunca foi pecado. Desde quando o homem, através do seu trabalho e da sua riqueza, propiciasse desenvolvimento social e distribuição de riqueza, houvesse emprego. Aí o Weber mostra por que os países eminentemente pobres ficaram católicos. Porque a teologia cristã, sobretudo na Idade Média, vai absorver a perspectiva de Paulo de Tarso, não é? Que aí o Weber diz ousadamente, ele distorce o discurso de Jesus. Jesus, que eu não olho aqui do ponto de vista religioso, mas foi talvez um dos homens mais extraordinários de todo o processo histórico. Então Jesus, do ponto de vista político, social e jurídico, foi o único que apresentou, eu digo isso com segurança, porque o Friedrich Miller, o grande constitucionalista alemão, que é marxista, no seu livro Quem é o Povo, a questão fundamental da democracia, ele tem um capítulo sobre Jesus. Aliás, ele confessa que o título do seu livro Quem é o Povo é a pergunta feita por Pilatos, né? Pilatos não podia julgar Jesus, porque Pilatos não estava na função de pretor romano, ele não estava representando o pretório, ele estava na função que hoje se chamaria executiva, era governador da Judéia. Então Pilatos disse, eu não posso julgá-lo. O Miller escreve, alguém vem por trás e diz, Senhor, mas o povo quer que o julgues. Pilatos aí pergunta, e quem é o povo? Porque ele diz, eu não sou povo. E o Miller faz esse estudo, que é magistral, comparando a pergunta de Pilatos com a pergunta de Rousseau, posteriormente no contrato social. Rousseau não perguntou quem é o povo, perguntou o que é o povo. Jean-Jacques Rousseau. E aí o Weber, né, mostra isso, e ele cita, eu citei o Miller para dizer que ele tem um capítulo citando Jesus, o Michel Foucault, na sua obra que até hoje não reeditaram, né? A Verdade e as Formas Jurídicas, são as 5 conferências que Foucault fez na UERJ, no Rio de Janeiro, uma obra magistral, onde Foucault tem um capítulo extraordinário, são 5 conferências que alguém, graças a Deus, gravou, e aí eu ganhei de presente na UERJ, eu digo, todo dia vocês têm que reeditar isso. Uma das conferências de Foucault, ele diz assim, os excluídos historicamente. Então Foucault diz, o primeiro grupo, o grande grupo excluído historicamente, ele aí diz, ele vai citar Jesus. E ele cita Jesus de forma magistral, não do ponto de vista religioso. Foucault diz, o primeiro grupo excluído foram os leprosos. E por isso Jesus praticou historicamente o primeiro grande exercício de cidadania, que é uma metáfora, não é? Porque os leprosos eram expulsos, as cidades eram cercadas por muros, está na obra de Foucault, Vigiar e Punir, quando ele vai dizer a mudança da estrutura feudal para a estrutura moderna, é que derrubará os muros, e por isso surgem as prisões, porque antes as pessoas não ficavam presas, as pessoas eram banidas, porque a cidade tinha proteção. Quando a cidade deixou de ter muros, teve que se criar os muros, ele disse, das prisões. Então os leprosos eram expulsos, é uma metáfora. Quando Maria, a irmã de Lázaro, diz a Jesus, Senhor, Lázaro morreu. Mas Foucault diz, morreu para a sociedade. O que fez Jesus? Algo extraordinário. Jesus vai lá e diz o quê? Levanta-te e anda, e volta com Maria. Volta para onde? Para a sociedade. Então ali está o primeiro resgate extraordinário da cidadania, né? Que a igreja, às vezes, ideologicamente, não tem interesse em fazer a devida interpretação. E Foucault vai dizer que o segundo grande grupo excluído, aí ele trata das mulheres, ele diz as mulheres, as prostitutas. E daí aquele diálogo, que se minha memória estiver mais ou menos, está reproduzida em São João, versículos 6 a 8, diante da adúltera, né, ou da suposta prostituta, não aquela frase final, que não tinha pecado, atire a primeira pedra, mas o diálogo, talvez um dos raros momentos em que Jesus se comportou como um grande jurista. Porque a pergunta está em São João. Todos ficaram com a pedra na mão. Jesus fez uma pergunta basicamente jurídica. Ele diz, como pode alguém adulterar sozinha sem a presença de um varão? A pergunta é esta, em São João. Todos ficaram paralisados. Quer dizer, alguém morria sozinha pelo crime de adultério. Ele perguntou, como pode alguém adulterar sozinha, sem a presença de um varão? Como pode uma mulher se prostituir sozinha? Então, por isso eles compreenderam, ele aí disse, aquele que nunca se deitou com uma mulher, que atire, e ninguém atirou. E no fim é belíssimo, porque todos saem, e João termina assim, ela fica sozinha.
E Jesus está lá em São João. E Jesus diz, por que também tu não foste embora, mulher? Ela aí responde, porque eu estou esperando que me julgues. E Jesus naquele momento diz, como talvez um jurista não ousasse dizer. Ele disse, mas eu não vim ao mundo para julgar. Eu vim para perdoar. Então podes ir. Então, essa hoje é uma grande questão jurídica. Eu vou fazendo as pontuações assim para vocês, porque eu penso que às vezes é um momento único, a gente nunca sabe. Mas eu hoje costumo dizer em minhas aulas que eu nunca entendi por que o direito abriu mão do instrumento que é mais poderoso do que a lei. Né? O direito deixou esse instrumento com a igreja, e a igreja sabidamente trocou ele pela lei. Qual é o único instrumento que se sobrepõe à lei? É o perdão. Aí, o que fez a igreja? Ficou com o perdão como instrumento maior e deixou com direito as migalhas do perdão. Imagine, graça, indulto, anistia. E são migalhas do perdão. Eu tenho um livro, depois eu mostro, eu editei pela Forense, chama-se Diálogos com a Cidadania. E eu tenho, são 7 ensaios sobre a cidadania no âmbito penal, processual penal, civil, constitucional, etc. E uma de minhas propostas é essa. É que no âmbito, eu encaminhei até para o ministro Vicente Tcherini Chiaro, ele possui tanto o meu livro. Na época eu mandei diretamente o artigo para ele, ele aceitou. E minha proposta seria, para começar essa, que no âmbito dos crimes patrimoniais, onde a pessoa não é atingida, apenas a coisa, eu aí digo, ontologicamente, eu teria o direito de usar o perdão. E por que o direito nunca permitiu que o homem usasse o perdão? Porque o perdão ficou com a igreja. O que fez Jesus, no último segundo antes de morrer, se contrapôs ao pretório romano, ousadamente. Ladeado por 2 ladrões, condenados por roubo. Devo informar que Damásio de Jesus, eu não gosto muito, não é, da doutrina de Damásio, mas ele tem alguns momentos de lucidez. Num desses momentos máximos que ele tem, ele escreveu esse artigo maravilhoso, eu achei, quando ele disse, eu não sabia isso, que a diferença entre furto e roubo vem do texto religioso. Porque ele disse que ali já se estabelecia a diferença entre furto e roubo, e que aqueles 2 ladrões que ladeavam Jesus, o Dimas, inclusive, da esquerda, tinha sido condenado por roubo. Mesmo assim, Jesus não titubeou e disse, eu o perdoo e em breve estareis comigo no reino dos céus. Então escreveu Damásio magistralmente, Jesus sobrepôs o perdão à lei. Então ele quis demonstrar naquele momento que o instrumento mais poderoso é o perdão. Se o direito um dia conseguir resgatar isso, obviamente, não é? Então o que eu digo em relação aos crimes contra o patrimônio é isso, que se a coisa não importa tanto para você, por que isto é crime de ação penal pública incondicionada? Eu diria que é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Porque se alguém me tomar meu relógio e um guarda se aproximasse, não é porque tivesse visto alguém na sinaleira, eu diria automaticamente, mas que bom que o senhor está aqui, eu preciso de uma testemunha, eu estou dando a ele de presente. Meu filho, tome aqui o relógio, eu até vou dar o resto, o senhor, por favor, assista, e eu imediatamente, não é, cederia o resto para depois dizer ao policial, o senhor está vendo, eu sou professor, estou descaracterizando aqui o crime de furto, ou de roubo, do que o senhor queira chamar, porque eu estou dando. E não preciso pedir licença ao Estado para dar. Então, são grandes, o Corão, livro sagrado dos muçulmanos, onde está Maomé, escreve, os homens são superiores às mulheres, porque Deus lhes otorgou a primazia sobre elas. Portanto, dai aos varões o dobro do que dai às mulheres. E os maridos que sofrerem desobediência por parte das mulheres, devem castigá-las, inclusive, fisicamente. Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da igreja, escreveu, para a boa ordem da família humana, uns terão sempre que ser governados por outros, que são mais sábios do que aqueles. Daí a mulher mais fraca quanto ao vigor de sua alma e força corporal, deve estar sempre sujeita por natureza ao homem, em quem a razão predomina. Por isto o pai deve ser mais amado do que a mãe. E o pai deve sempre merecer mais respeito que a mãe, porque a sua participação na concepção da família é ativa, e a da mãe é sempre passiva. Prevalecerá sempre a voz do pai. Tomás de Aquino. Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana.
as crianças, os idiotas, os loucos de todo gênero e as mulheres,